Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias, nesta terça-feira, dia 21 de junho. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo, e principalmente as notícias sobre os bastidores da política brasileira que estão pegando fogo, afinal de contas, em outubro teremos eleições. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook, é isso mesmo, meu amigo. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Hoje tenho a honra de conversar com ela, que é coach, mentora, especialista em inteligência emocional e, além de tudo, tem mais, empresária bem-sucedida. Claro que eu falo dela, Gisele Mira. Primeiramente, Gisele, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. É uma honra e um prazer ter você aqui. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, a honra é toda minha, é um prazer imenso poder falar do algo que me move, de uma paixão que eu tenho, né? Que a minha paixão, eu falo que é transformar pessoas através da minha transformação. Então é um processo que vai ser muito gostoso compartilhar com você, já que também é uma pessoa que está aí no ramo de transformar a vida das pessoas através do entretenimento, né? Isso é uma oportunidade, é uma oportunidade extraordinária. Então, parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho, tá? Te desejo muito sucesso e pode contar comigo sempre que precisar. Muito obrigado, Gisele. Então, para a gente poder começar nosso bate-papo, você é mentora. E esse termo tem sido muito usado e utilizado de uns tempos para cá. Mas, outrora, há 10, 15 anos, era praticamente impossível você ouvir esse termo aqui no Brasil. Eu sei que é algo muito forte já em outros países, mas no Brasil é algo novo. Antes de você entrar no de fato, no porquê disso estar acontecendo, o que é um mentor, o que é uma mentoria, e aí depois você pode falar sobre o porquê que tem crescido muito a presença de mentores e por que as pessoas estão procurando mentorias. Claro, excelente. Então, olha só, qual que é a visão de um mentor? Se tudo na sua vida você tivesse um manual de como fazer, de como criar filhos, de como gerir um casamento de sucesso, de como ser um empresário de sucesso, se estivesse com um manual seria muito fácil. Só que nós tratamos de pessoas com biometrias diferentes, com assinaturas digitais totalmente distintas. Quando nós falamos de pessoas, é impossível não falarmos de emoções. Através da evolução da inteligência emocional, que são estudos datados de 1995, e da evolução da neurociência, nós temos aí um estudo sobre o comportamento humano. Quanto mais isso avança, mais nós entendemos que pessoas precisam de pessoas. Quando nós vivemos desafios e problemas na nossa vida, normalmente gerado por nós mesmos, através de não gerir as nossas próprias emoções, e nós temos pessoas onde nós podemos compartilhar isso, o mentor é quando você se permite subir no ombro de um gigante, porque você tem uma visão mais ampla de onde você quer chegar e os erros que você pode minimizar para alcançar o seu objetivo de vida. O mentor e o coach, ele trazem uma clareza. Normalmente eu pergunto para as pessoas assim, Gustavo, onde você vai estar daqui a um ano? Onde você espera estar? E a resposta normalmente é a mesma. Não pensei nisso. Tá, e onde você vai estar daqui 2 anos, daqui 5 anos? E às vezes é muito difícil você se imaginar em 10 anos. Então eu costumo dizer o seguinte, que nós somos um carro em movimento com o farol ligado. Quanto mais você anda, mais você vai movimentando esse farol e percebendo ver a curva lá na frente. O mentor e o coach, ele entra como um propulsor para te trazer uma clareza de quem você é, jogando luz nas suas habilidades socioemocionais, onde você é o mais forte. Esse é você, essa é a sua essência. Você é um comunicador, você tem relacionamento, você é extrovertido, você tem uma habilidade de se relacionar com pessoas. Então, se essa é a sua vantagem competitiva, se imagine como uma empresa. Como eu vou potencializar isso para definir os meus próximos passos? Te ajuda a definir se você fica numa empresa ou se você sai, se você cursa determinada faculdade ou não. Então, jogar luz nas suas habilidades socioemocionais é um trabalho de um mentor, que vai fazer toda a sua análise de perfil comportamental para te gerar clareza, coerência e constância para você alcançar aquilo que você deseja, mas talvez hoje você nem sabe o que você deseja por não se conhecer tão bem. Então, isso já era comum, né, em países de primeiro mundo, onde esses estudos já estavam mais avançados. O Brasil vem com isso com uma força muito grande nos últimos anos e a pandemia acelerou demais por conta
doenças emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, que todo esse problema gerou para nós. Então, você ter uma pessoa que te orienta, uma pessoa que ajuda a te impulsionar, a te gerenciar para que você ande no caminho certo, entendendo que intensidade é mais importante que velocidade, porque você pode estar se dirigindo para o lugar errado e ao descobrir isso tem que fazer todo o caminho de volta, perder o seu tempo. E daí quando você descobre que você é o seu maior ativo e que a partir do momento que você se ama e você se cuida, o seu tempo é o bem mais valioso que você tem, você vai entender a importância de ter alguém do seu lado que te direcione de forma mais rápida e objetiva para que você alcance sua vida extraordinária. Deu para entender? Deu para entender. Excelente. E é sempre muito importante conversar com pessoas que são referências nessas áreas de atuação, como é o seu caso. E sobre essa questão do mentor e do coach, o quanto que é importante a presença desse profissional no ambiente corporativo? Porque, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o coach ou o mentor, ele é responsável também em potencializar algumas habilidades, seja na vida pessoal ou principalmente na vida profissional. O quanto que a presença desse profissional no ambiente corporativo é importante? Extremamente excelente essa pergunta. O que acontece é, dentro das empresas, nós também lidamos com pessoas. Sim. Se você se relaciona com pessoas e não estuda pessoas, fatalmente você já está fadado ao fracasso. Quando eu entro dentro de uma empresa, normalmente eu sou buscada por problemas corporativos, ambientes tóxicos, relações muito conturbadas, uma liderança, às vezes, totalmente antagônica ao propósito e o valor da empresa. Da mesma forma que nós damos clareza para uma pessoa onde na vida pessoal dela, ela demanda de novas atitudes e posicionamentos, mas não sabe por onde começar, às vezes a sua empresa está num ambiente tão caótico que fala, eu não sei como começar. E muitas empresas, às vezes, se perdem por não se posicionar. Um mentor ou um coach dentro da sua empresa, ele faz uma avaliação dessas pessoas, avaliação das habilidades dessas pessoas, se elas estão no cargo certo, com o desenvolvimento e o conhecimento correto para te entregar o melhor resultado. Fazer, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional, conversar com os colaboradores, direcionando eles a buscarem a inteligência emocional no ambiente de trabalho, porque nós sabemos que pessoas que se relacionam com pessoas, elas se atritam. O relacionamento, ele deveria chamar relacionamento, porque é ferro com ferro que se afia. E isso, na verdade, deveria gerar crescimento, só que não. Hoje gera conflito por falta de gerenciamento emocional. Introduzir inteligência emocional na empresa faz com que o colaborador, ele não seja só um bom profissional. Antes de ser um excelente profissional, ele precisa de ser um excelente ser humano. O que drena a energia do seu colaborador não é a sua empresa. Quando o colaborador chega e fala assim, estou desmotivado, possivelmente não é a sua empresa. É a vida medíocre que ele está tendo do lado de fora. Ele está com problema na finança, ele está com problema no casamento, ele está com problema no relacionamento, no estudo, ele não está tendo foco, ele está desmotivado por não acessar a própria essência. Ele cai na rotina da vida e fala assim, estou desmotivado. É com a empresa? Não, é com a vida dele. Se ele acessa a essência dele, se ele busca autoconhecimento, se ele é direcionado de acordo com as habilidades socioemocionais que ele tem e mostrado para ele, o seu líder desenvolvido com inteligência emocional, para onde eu vou conduzir esse colaborador, fazendo a gestão da carreira dele, ele vai estar engajado, comprometido e grato pela empresa que faz uma liderança acolhedora. Então, essa é a proposta da mentoria em empresa. Mudar um pouco a visão da empresa, resgatar valores, pregar e colocar esses valores em práticas para que os colaboradores se sintam no círculo de segurança. O que cria roda de conversa tóxicas em empresas é justamente líderes que não colocam todos num círculo de segurança. Saber que você está numa empresa que você pode confiar para gerir a sua carteira. Quando eu faço entrevista, eu entrevisto toda semana. No final da entrevista eu falo assim, olha, caso você passe no processo seletivo, quando você me entrega a sua carteira, olha que analogia bacana, é como um pai que entrega a noiva no altar. O que ele está falando? Olha aqui, eu criei até aqui, agora toma que o filho é seu, né? Ele está entregando a noiva. Aquilo tem uma simbologia pra gente. Quando você me entrega a sua carteira, o que eu entendo é, agora quem é responsável pela sua vida profissional sou eu. Eu tenho que te promover desenvolvimento, acolhimento. Porque hoje, com a mudança, com as doenças emocionais, com essa geração que vem totalmente diferente da nossa, né? Eu tenho 42 anos, eu falo que vem uma nova geração por aí. A gente percebe que o líder, ele tem que ser líder, coach e mentor. Não desenvolver a liderança para acolher pessoas, para desenvolver pessoas, é um erro fatal que as empresas promovem, quando elas buscam apenas o resultado.
O resultado, ele vem de pessoas extraordinárias. Se você contrata mal, paga mal e tem pessoas medíocres, seus resultados vão ser medíocres. E às vezes mostrar isso para o empreendedor é difícil, porque esse mesmo empreendedor também precisa de ajuda para que ele se melhore enquanto pessoa, extrair o melhor dele para conseguir extrair o melhor da equipe dele. Fez sentido? Com certeza, até porque não só o líder ou o proprietário de uma empresa ou o colaborador, como você mesmo disse, antes de ser um bom profissional, ele precisa ser um bom ser humano para poder estar apto para poder realizar um bom trabalho, independentemente do ramo que seja a empresa. Sobre o coach, o mentor, e nós estávamos até conversando aqui antes da gente poder começar nosso bate-papo, que da mesma forma que é algo novo aqui no Brasil, como você mesmo bem disse, em outros países já é algo corriqueiro, muita gente já conhece e tem uma aceitação muito abrangente, existe ainda um certo distanciamento, não quero falar preconceito, mas já falando, um certo preconceito de muitas pessoas em relação à figura do coach ou do mentor. Por que isso acontece? Então, vamos lá. Assim, o que eu estava te explicando, assim como nós temos bons profissionais na medicina, na psicologia, no direito, às vezes hoje a internet ela dá voz e potencializa ações exclusivas, singulares. E aí a pessoa pega aquela ação e potencializa e acha que coach é um papo motivacional, coach é aquele que fala assim, você pode ser tudo que você pode ser, que é balela. E nós temos um outro problema. Todos nós temos o eu superior e o eu inferior. O ego no comando. E a maioria das pessoas trazem na raiz a autossuficiência, a perfeição. Eu não vou aceitar que eu sou fraco. Eu não vou verbalizar que eu preciso de ajuda. Quanto, na verdade, deveria ser o contrário. Né? Me ajuda. Aonde que eu estou errando? Se eu fizesse o que na minha vida que se eu mudasse hoje, eu poderia ter resultados mais expressivos. Ontem, por exemplo, à noite eu estava com uma mentoria de teoflotone e a pessoa falou comigo assim, nossa, mas é porque eu não estou conseguindo entregar resultado na empresa e quando eu não entrego o resultado eu fico desmotivada. Ela, como uma executora, o fator motivacional para ela é justamente resultados. Quando o resultado cai, ela se acha incompetente. Por quê? Porque ela tem conexão com resultados. Eu fui e falei com ela, não, na verdade, todo o seu problema está em volta da sua desordem emocional, porque ela era uma pessoa que tinha um corpo e hoje ela está 20 quilos acima do normal. Você acha que você olhar para o espelho e não se sentir bem, não interfere na sua vida profissional? Você acha que você, não estou falando de estética, não, estou falando você com você, onde a sua baixa estima por si mesmo não se permite valorizar o seu tempo, não se permite se valorizar, se permite colocar em ambientes e relacionamentos tóxicos, dificuldade de dizer não e de até cuidar de você. E aí são pilares, sabe, Luiz Gustavo, que eu chamo de inegociáveis. É como se nós tivéssemos uma energia única, e nós temos uma energia única. Se eu tenho que dividir entre espiritual, profissional, financeira, física e intelectual, e o meu financeiro não tá bom, automaticamente eu vou drenar energia de onde eu não tô bem para suprir onde eu tô. O que o coach levado a sério faz? Ele consegue aplicar ferramentas onde você consegue extrair o melhor de você e criar uma ação. Onde eu estou inerte. A ação cura, a inação adoece. Se eu estou inerte porque eu estou reclamando, ó vida, ó céus, ó azar, e não tenho ninguém para me dar um caminho, é como se você estivesse no final do túnel e sem nenhuma luz. E quando você vê a luz, ela não é um trem, porque é um coach te direcionando. Diferente do coach, do mentor, e aí é bom a gente trazer isso, porque com os cursos online, a potencialidade do Hotmart hoje, tá lá, ó, vire mentor de vida e de negócios por apenas R$ 79 por mês. Poxa, não dá. Qual que é a diferença do coach e do mentor? O coach, ele vai te dar ferramentas para extrair o melhor de você e gerar uma ação em cima daquilo que você é muito bom. E as respostas, as melhores respostas estão dentro de você. Nós vamos usar a ferramenta para extrair isso. O mentor é quem viveu. Eu tenho 15 anos como empresária, já liderei mais de 2.000 pessoas, a minha empresa é o meu laboratório de vida. Então, a pessoa que já viveu ações trabalhistas, problema de contratação, tipos diferentes de entrevista e busca muito conhecimento nisso, como é o meu caso, para aplicar na minha empresa, são aquelas pessoas que vão te orientar, porque elas já viveram aquilo ali. Então, eu vou te impedir de cair no buraco, porque eu tô vendo que isso aí que você está fazendo vai dar errado. Então, o mentor, ele te antecipa os passos. O coach, ele extrai o melhor de você para que você dê a melhor solução. No meu processo de coach, quando eu fiz o curso, você tem que ser mentorada, coachee. E enquanto coachee, a menina perguntou, tá, o que você tem que mudar hoje que vai fazer diferença na sua vida? Foi a pergunta mais difícil que já me fizeram na vida, porque eu demorei uma semana para responder. E daí, durante a semana, eu fui monitorando todas as minhas ações e os meus erros. E eu percebi que os meus maiores erros eram provocados nos meus momentos de ira, de raiva, de
emocional muito abalado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que eu tinha baixa habilidade em ouvir. Então, quando a pessoa começava a falar, eu já entendia o que ela ia dizer, acelerada, muita energia. Sem já entender. cortava, sem entender. Já cortava, tipo assim, você quer dizer isso? Então, isso. Entendi. Por não ouvir, eu perdi a oportunidade de aprender. Eu perdi a oportunidade de, talvez, crescer com aquele conflito. E eu me colocava numa posição de prepotência e de arrogância muito grande, que faz parte da sombra do executor. Então, o que eu fiz? A hora que a menina me procurou na outra semana, e aí, o que você tem que mudar? Eu falei assim, eu tenho que aprender a ouvir. Coisa simples, parece fácil. E aí eu demorei quase 4 semanas no processo para entender que quando alguém fala, eu preciso de estar em estado de presença plena, te ouvindo para captar o que você quer dizer, qual a dor que está por trás disso, qual a dificuldade que está por trás dessa fala, qual o vício emocional, qual o sabotador, para que de fato eu pudesse ajudar alguém. Então, se eu cheguei como mentora de vida e de negócio, é porque antes eu tive que passar por um processo para ver as minhas mazelas. Meus meninos brincam comigo que tudo meu eu faço analogia. E eu fui tomar um drink esses dias num bar e veio uma jujuba vermelha. E eu falei assim, cara, eu só gosto da jujuba vermelha. Por que vem jujuba verde e amarela, né? Tá achando ruim que eu fui brincante, vem só jujuba vermelha. E daí eu falei o seguinte, todos nós somos um saco de jujuba. Não tem como ser só vermelha. E quando as pessoas entendem isso, que eu tenho minha jujuba verde, a minha jujuba amarela, relacionamentos saudáveis não existem. Existem pessoas saudáveis. Então, se eu sei qual a minha jujuba amarela e verde, que não é a vermelha que é mais gostosa e nem a roxa, e eu vou me relacionar com o Luiz Gustavo, eu tenho que saber o seguinte, quais os meus defeitos, que ao se relacionar com os defeitos dele, eu vou conseguir tolerar ou vou conseguir conviver. Porque todos nós temos defeitos. Porém, as pessoas agem como se não tivessem defeitos. São incapazes de aceitar uma crítica, de receber um feedback. Nós vemos muito isso nas empresas que não têm cultura de feedback. Como é que eu desenvolvo uma pessoa sem mostrar para ela onde é o grande potencial e aonde ela tem que desenvolver? Se eu não tivesse um coach que tivesse me mostrado, olha, sua capacidade de ouvir tem que aumentar. E o meu perfil executor, o antagonista dele é o planejador. Então, onde que eu tinha habilidades? Capacidade de ouvir, planejamento, gestão de tempo, organização, um olhar mais detalhista, né? E aí quando alguém fala isso com você, você fala, nossa, é mesmo. Quer dizer que se eu melhorar isso, minha qualidade de vida melhora, meu relacionamento com as pessoas melhoram e a vida se torna mais leve. A gente só sofre onde falta conhecimento. Gisele, muitíssimo obrigado por essa aula de mentoria, de coach. Fez totalmente sentido. Fico muito feliz. Foi uma aula, de fato, sobre todos esses assuntos que você tem muita propriedade para poder falar. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. As portas estão e estarão sempre abertas para você poder voltar. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Sucesso. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Para mais conteúdo no meu canal, @GiseleMira no Instagram e Gisele Mira no YouTube. E agora todas segundas e quartas a gente tem podcast no Spotify. O podcast é Energisa, com G-I-S-A, que faz sentido ao meu Gis, ao meu Gisele, tá? Então lá na minha rede social eu vou divulgando todos esses conteúdos para você, que é um conteúdo extraordinário, porque a minha missão de vida é te ver no topo, então vão comigo. Obrigado mais uma vez, Gisele. O Super Em Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.